A gente vive num mundo cada vez mais digital, né? Mas e as leis? Muitas delas foram escritas décadas atrás. Como é que elas se adaptam? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa decisão super importante que tocou exatamente nesse ponto aqui no Brasil. E o foco é algo que está na mão de muita gente todo dia: os livros. Aí, a pergunta central era essa. Um arquivo digital é um livro? E mais importante, será que ele deveria ter o mesmo tratamento de imposto que a versão de papel? Parece simples, né? Mas essa pergunta tem um peso financeiro e cultural enorme. Então vamos lá, vamos entender isso melhor. A discussão não era só uma coisa filosófica, sabe? No fundo, era uma questão de imposto. É que a nossa Constituição protege livros, jornais, essas coisas de alguns impostos. A ideia é incentivar a cultura, a educação. A grande dúvida era, beleza, mas e os e-books? Essa proteção vale para eles também? E quem bateu o martelo nessa história toda? Pois é, a resposta final veio lá de cima, da nossa Corte Máxima, o Supremo Tribunal Federal, o STF. Foi ele que deu a palavra final para resolver essa briga da era digital. Tá, e o que o STF decidiu afinal? Vamos direto ao ponto, vamos olhar o que diz o texto que colocou um ponto final nessa discussão. É a famosa súmula vinculante 57. A decisão foi, olha, bem clara. A súmula diz o seguinte: a imunidade de impostos vale sim para o livro eletrônico, o e-book, e também para os aparelhos feitos para ler, os e-readers. E aqui tem um detalhe que é o pulo do gato. A imunidade vale mesmo que esses aparelhos tenham umas funcionalidades acessórias. Guarda essa frase, porque ela é a chave para entender tudo. Mas por que o STF pensou assim? Qual foi o raciocínio? A lógica por trás disso é bem interessante e leva a gente para uma diferença básica. Uma coisa é a obra, a história, outra coisa é o objeto que carrega essa história. É a velha briga entre conteúdo e recipiente. Para a gente entender essa decisão, a gente precisa voltar um pouco e pensar qual era a intenção original da lei. A imunidade de impostos que está na Constituição não foi feita para proteger a fábrica de papel, não. O objetivo sempre foi outro: proteger e espalhar a cultura, o conhecimento, aquilo que está dentro dos livros. E aqui fica claríssima a separação que o STF fez. De um lado, o que eles chamam de corpus mechanicum, que é o recipiente, o papel, a tela, o arquivo. Isso foi considerado acidental. Do outro lado tem o corpus mysticum, que é o conteúdo, as ideias, a história, o conhecimento. Isso sim é o essencial. Basicamente o que a corte disse foi, olha, o que importa para a gente, para a imunidade, é o conteúdo. Onde ele está guardado não é o principal. Beleza, a parte teórica, a filosofia tá clara. Mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Se o recipiente não importa tanto assim, por que um celular ou um tablet não entram na mesma isenção? Onde é que a lei desenha essa linha final? Então, o ponto-chave é o seguinte: os e-books em si, beleza, recebem a imunidade. E os aparelhos que são feitos só para ler, os e-readers, também. Agora, aparelhos que fazem 1000 coisas, tipo tablets, smartphones, laptops, esses ficaram de fora. A grande diferença, o X da questão, é a finalidade principal do aparelho. E a regra que define tudo é essa aqui. A imunidade para o aparelho só vale para aqueles que foram, e a palavra é essa, confeccionados exclusivamente para esse fim. Ou seja, se o objetivo principal do aparelho é a leitura, ele entra. Agora, se ler é só mais uma função no meio de um monte de outras, aí não tem jeito, ele fica de fora. Certo. Mas e o legado disso tudo? Qual é o impacto real dessa decisão a longo prazo? O que ela significa para o futuro? Olha, o legado é bem grande. Primeiro, essa decisão pega uma lei da época do papel e traz para o nosso mundo digital. Ela deixa claro que o mais importante é o acesso à cultura, não importa o formato. No fim das contas, o STF disse com todas as letras que a Constituição protege as ideias, e não os objetos. E o impacto prático disso foi direto. Deu segurança jurídica, o que fez o mercado de books e readers crescer com mais tranquilidade por aqui. Isso incentivou o investimento e, no final da linha, ajudou a tornar a leitura digital mais acessível. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Uma pergunta importante para a gente pensar. A tecnologia, a gente sabe, voa, né? Corre muito mais rápido que a lei. Se a própria definição de livro teve que ser repensada por causa da tecnologia, fica a pergunta: que outras leis escritas no mundo que era totalmente analógico vão precisar ser revistas ou até reinventadas para o futuro digital que já está batendo na nossa porta?